Saudações vigilantes anônimos, super-heróis da vida real e espectros patriotas. Eu sou o Duque. E eu sou o Fênix. Bom, a gente está aqui hoje para relatar como foram as nossas últimas rondas, inclusive uma delas, a primeira do Fênix, né? A gente fez um ciclo de 3 rondas e hoje a gente vai dar uma relatada na experiência que a gente teve com essas rondas. E o objetivo principal dessas rondas era ir atrás de grupos de ladrões, né, geralmente menores de idade, que se reúnem ali pela área da Cidade Nova, ou da Leopoldina, ou então da Praça da Bandeira, e às vezes até no Maracanã, né, e fazem assaltos a pedestres mais vulneráveis, como mulheres, adolescentes, idosos. Então o nosso foco principal era esse grupo de criminosos, né? Geralmente eles não portam armas, quando muito uma faca, uma lâmina. E para esse tipo de crime a gente estava preparado. Para ladrões de fio, né, de energia, para roubar o cobre e tal, isso aí a gente estava de olho também. Usuários de drogas ou pequenas vendas de drogas que acontecem dentro dessas localidades. Esse era o nosso foco. A primeira ronda, ela aconteceu em julho, foi dia de jogo do Maracanã, do Flamengo. Então foi um dia muito conturbado do ponto de vista logístico urbano. Então eu imaginei que talvez o policiamento pudesse estar focado nos arredores do Maracanã. E eu achei uma boa fazer uma ronda nesse dia. Eu estava equivocado, né? Isso acabou até sendo bom, porque nós percebemos que o policiamento estava reforçado num raio gigantesco, inclusive nas áreas que a gente ia patrulhar, na Cidade Nova. Cidade Nova, nesse primeiro dia, que inclusive foi a primeira ronda do Fênix, a Cidade Nova chegou a ter 4 viaturas estabelecidas, 2 de cada lado das pistas, né? Então isso dificultou a nossa ação, mas por outro lado acabou sendo bom, porque a gente percebeu que o policiamento estava bastante ostensivo, não só na Cidade Nova, como nas outras partes ali da Leopoldina, da Praça da Bandeira. Então essa primeira ronda do Fênix, apesar de também não ter tido nenhuma ação, ele pôde conhecer o clima da ronda, o formato que a gente realiza essas rondas, que eu realizei muito com ordem. E o Fênix pode explicar melhor, pode relatar melhor como que foi essa experiência de sair pela primeira vez atrás de fazer o que é certo. Bom, na primeira ronda que a gente foi, eu percebi um grande número de viaturas, os marginais encolhidos,
tinha poucas pessoas nas ruas, mas ainda assim com a nossa presença, a gente utilizou um traje diferenciado, a gente não utilizou os trajes de SHVR, ainda assim a gente dá pra ver ali como os vagabundos, né, os marginais, usuários de drogas, eles têm já uma ideologia tão forte na mente que eles odeiam a polícia, que só de ver a gente com um traje parecido, eles já olham torto, eles já olham com olhar de desprezo, eles já encaram, né, podemos dizer assim. Então é algo absurdo, cara. É uma Honda que deu pra assim ver como é que foi, é algo muito diferente do que a gente de fato vê, do que vocês veem, né? A gente fez algumas Hondas jamais, mas diferente do que muitas pessoas acham, que é algo ação o tempo inteiro, não é, visto que também a gente não está todos os dias presente ali, mas o 4º Batalhão ali da área, da Leopoldina, Cidade Nova e afins fizeram um ótimo trabalho. Exatamente. Isso que o Fênix falou é realmente um fato. Nós não utilizamos esses trajes nas nossas rondas exatamente porque a gente acaba chamando uma atenção que a gente não quer, né? Inclusive da polícia. Como já aconteceu comigo com Ordem algumas vezes no passado, nós fomos abordados de forma ostensiva pela polícia, compreensivelmente, porque eles não vão entender a princípio do que se tratam de vigilantes anônimos, de super-heróis da vida real. Então a gente entendeu que o formato de nos caracterizarmos de forma mais civil é o mais indicado para fazer ronda, pelo menos no Rio de Janeiro. Só que apesar de não estarmos com o nosso traje, nós utilizamos uma roupa que pro policial não apresentaria uma ameaça, mas que pro vagabundo nós pareceríamos ostensivos, né? Calça tática, coturno, casaco, boné. O policial nos vê até como colegas, de repente até como outros policiais. Os vagabundos podem nos ver como autoridades, como policiais. E isso é algo que a gente percebeu. Nosso tipo de roupa, o tipo da indumentária que a gente estava utilizando, inspirava autoridade. Não só nos vagabundos, mas nas pessoas comuns, que olhavam pra gente e tinham certa temeridade, como se realmente fôssemos algum tipo de autoridade. A nossa postura, inclusive, não só a indumentária, mas a postura também conta muito. É bom entender que, na minha visão, pelo menos, a gente é uma autoridade ali no local, por mais que nós não tenhamos nenhum aval público, nenhum aval legislativo, né, podemos dizer assim, legal, ainda assim nós estamos ali para fazer um trabalho. E a primeira ronda foi essa. Foi muito observativa, foi mais um aprendizado para o Fênix. Aí, em agosto, né, foi numa segunda-feira qualquer, bem aleatória, fizemos uma segunda ronda. Nessa ronda, o policiamento também estava ostensivo, só que era menor do que o dia do jogo do Maracanã. A gente percebeu que em alguns pontos não tinha viatura, mas em outros ainda tinha essa viatura, inclusive na Cidade Nova. Então foi um dia também com muito pouca ação. Como na Cidade Nova, Leopoldina, o 4º Batalhão estava fazendo um excelente trabalho, a gente voltou para a área da Tijuca, para ver se a gente encontrava alguma ação por lá, porque é uma área que esses vagabundos que a gente estava atrás também atuam. Então a gente voltou para a Tijuca, que também estava bem guarnecida de viaturas, e teve essa situação de um andarilho, assim, cracudo, que hostilizou a nossa presença, xingou a gente, e o Fênix, ele ia partir para cima dele, mas a gente viu que acabava não sendo o caso, porque apesar dele ter hostilizado a gente, ele, em tese, não tinha cometido nenhum crime, não tinha feito nada. Então, por mais que o Fênix tenha tido o impulso de querer ir para cima dele, eu dei uma freada e entendi que não valia a pena. A gente podia ver o pessoal da rua já olhou, teve até um senhor que comentou, né, ele comentou que esses vagabundos, esses viciados, vocês têm que entender isso, coloca isso na cabeça de vocês. Eles não podem usar droga. A droga faz eles assaltarem, roubarem, ficarem no vício ali, até cometerem um homicídio, provavelmente. Então você vê, a gente não fez nada com ele antes, ainda assim ele hostilizou, xingou, pra você ver, né? Como é toda essa massa de viciados que o tráfico alimenta e cria. A pessoa não está usando só a droga, ela está atingindo não só ele, mas diversas outras pessoas ao redor dela. Com essa situação mais tensa no fim, a gente encerrou a segunda ronda, também sem muitas ações, mas também com muito aprendizado, muita caminhada e muita observação. Ainda em agosto, umas 2 semanas depois, numa terça-feira, a gente fez uma terceira ronda que encerraria esse ciclo, né, das primeiras rondas do Fênix, com o mesmo foco e na mesma localidade. A gente percebeu que nessa terça-feira,
que foi por acaso uma terça-feira muito fria, né, do inverno, havia bem menos policiamento do que nas duas outras rondas, das duas primeiras rondas. A gente percebeu que havia brecha para vagabundo agir. Então a gente até se animou um pouco de que poderia ter uma ação, algum confronto que a gente pudesse intervir. Então, nessa ronda, partimos da Tijuca, fomos em direção à Cidade Nova, passando lá pelo Maracanã, Leopoldina, todo esse trajeto de novo. Quando a gente estava chegando perto da Cidade Nova, a gente avistou um homem e uma mulher num canto escuro, bem ermo, ali entre a Leopoldina e a Cidade Nova, onde tem os viadutos. E a gente percebeu que os dois estavam juntos, né? A gente entendeu que poderia ser um casal, mas logo em seguida a gente pensou que aquela mulher poderia estar sendo de alguma maneira acuada ou sofrendo alguma agressão sexual. Então a gente deu a volta pelo local que eles estavam e surpreendemos eles por trás. E aí que eu fiz uma abordagem não violenta, eu fiz uma abordagem séria, mas não violenta. Perguntei para a mulher se estava tudo bem, se estava tudo certo. E o Fênix parou ali comigo e ficou esperando a resposta dela. A gente olhou bem no olho dela e falou, tá tudo bem, tá tudo certo? Ela falou que estava tudo bem, então a gente entendeu que era só um casal trocando carícias. E é bom entender isso, né? Ele era negro, a moça era uma mulher branca. Não tem nada a ver com a cor de pele, pessoal, tá? Pra você ver a diferença no telefone, talvez seria a diferença de sistema ali da cabeça dele, podia gravar alguma coisa. Isso não tem nada a ver com a cor. A gente simplesmente se preocupou com a moça, com a mulher. Ela podia estar sofrendo qualquer coisa ali, não importa se fosse branco, ou negro, ou azul. Nós íamos intervir, né? Então é muito bom deixar isso claro. Nossa intenção ali foi saber se a suposta vítima estava bem. Mas não, como o Duque falou, era apenas um lance ali entre os dois. Isso. Com isso a gente prosseguiu com a nossa ronda, andamos em direção ao Estácio, né? A Praça do Estácio, o metrô da Estácio, e nessa praça a gente percebeu uma concentração grande de usuários de drogas, assim, vários grupos diferentes. E foi aí que o Fênix, ele queria fazer alguma coisa, ele queria abordar ou então expulsar eles de lá, só que eu dei uma freada nele, porque eu vi que ali era um ambiente muito desfavorável pra gente, já que era muito próximo de uma favela, a favela de São Carlos, e que ali a gente teria pouca condição de evasão caso a situação saísse do controle, porque eram muitas pessoas. E eram muitos usuários de maconha, ou seja, são os universitários, alunos, né, supostos alunos, são viciados, fomentam no tráfico de drogas aí em São Carlos. E olha só, pra você ver, eu até repensei um pouco, foi uma decisão errada que eu tomei, o Duque, foi ele o intermediador ali, se não fosse ele eu não sei o que poderia ter acontecido, mas não chegamos a abordar ninguém. Andamos mais um pouco e vimos o quê? Guardas municipais parados num antro de drogas, de selvageria, de vagabundos, de marginais conversando no telefone entre si. Utilizar droga na frente deles, na frente de crianças. Ali seria um parque para o povo, é um parque para a civilização, né? Para o pessoal andar. Não vai ficar usando droga. Porra, eu acho isso um absurdo, cara. E foi algo na ronda que me impactou muito, que eu vi a realidade de muitos lugares do Rio de Janeiro. Então isso mostra que existe uma parte do Estado que é conivente e que é complacente com a desordem. Se a gente tem a desordem que temos hoje é porque o Estado é complacente com ela. Ponto final. Nós somos, inclusive, consequência dessa desordem. A desordem, onde a desordem se instala, vão haver pessoas que vão tentar emplacar a ordem. Nós somos os exemplos vivos disso. O movimento SHVR, os Vigilantes Anônimos, são exemplos vivos disso aí. Na Estácio a gente teve essa situação revoltante, em que a gente não pôde intervir. Então a gente foi voltando o caminho, Cidade Nova de novo. Não achamos nada. No centro, o Fênix viu um usuário, um andarilho estranho, uma figura esquisita, e ele teve a proatividade de abordar esse indivíduo. Ele abordou esse cidadão, esse camarada, e perguntou se ele tinha alguma droga, alguma coisa, porque a gente percebeu que estava em atitude suspeita. Então o próprio Fênix ele já teve essa iniciativa, o que foi muito positivo. Eu já percebi que ele tem uma proatividade bem grande. Então ele abordou o cara, e eu dei ali o suporte para ele. O cara falou que não tinha nada, liberou, passou. E andou normal, hein? Ele tava andando meio torto ali, meio malandrão. Pra tu ver, o cara é uma pessoa normal, cara. Mas a droga, ela influencia tanto na cabeça do cara que ele começa a andar de um jeito marginal, ter um pensamento marginal. Quando eu abordei ele virou um cidadão comum, não sei se tu percebeu. Opa,
Não, tô de boa, valeu. Isso aí andando com uma pessoa comum. A droga, ela não só ela mexe com a tua cabeça, mas ela influencia no seu modo de ser, cara. Olha isso, no seu modo de ser mesmo quando você não está sobre a influência da mesma. As drogas destroem o ser humano. Isso é o fato. Esse é o único fato que pode existir sobre a droga. Ela destrói. E rumando para Tijuca, nós observamos um grupo de jovens, assim, adolescentes, lá na faixa dos 16, 17 anos, reunidos numa praça, né? Eram aproximadamente uns 5 garotos e uma garota no meio. E percebemos que eles estavam meio esquisitos ali, provavelmente fazendo uso de maconha. Então, a gente encarou bastante, a gente assumiu uma postura bastante ostensiva. Demos a volta na praça, demos 2 voltas na praça, eles perceberam a nossa ação. E depois paramos no local estratégico e ficamos observando. Detalhe, nas 2 últimas rondas, nós usamos radiocomunicadores. Então a gente ficava afastados a uma certa distância, mas em comunicação pelo rádio. Então, nesse caso da praça, ele estava num lugar, eu estava no outro próximo, e a gente se comunicando via rádio para falar sobre o comportamento desses adolescentes. Então, quando eles perceberam que a gente parou lá e começou a observar eles assumiram uma postura mais amistosa, digamos assim. Pegaram uma bola, começaram a jogar para lá e para cá, mas certamente eles não estavam ali só de conversinha. Eu tenho certeza que tinha maconha no meio, mas pelo fato de ter uma menina, uma mulher, a gente ficou receoso em chegar com uma abordagem violenta. Isso muda totalmente o cenário. Quando você tem uma garota, a população ela já está tão incrementada com essa ideia que ela vai presumir, mesmo polícia, que se a garota está gritando, está do lado dos garotos ali, se tivesse só eles, a gente podia dar uma abordada, mas ainda assim, com uma garota, isso se torna inviável. Com uma mulher, com uma fêmea ali no meio de qualquer situação, torna tudo desastroso, podemos dizer assim. Isso, e com esses relatos nós encerramos esse primeiro ciclo, né? Que foram as primeiras 3 rondas do Fênix, e inclusive ele criou um canal também no YouTube para relatar as rondas do ponto de vista dele, né? É Fênix SHVR. É um canal onde eu vou expor ali minhas ideias, do meu ponto de vista. É bom entender que o grupo SHVR, ele tem pessoas que procuram o mesmo objetivo, a ordem e o progresso do seu país, né? Justiça, basicamente, somos contra a injustiça, mas que infelizmente num país como esse, como o Duque falou, em lugares com a desordem, vão surgir pessoas, somos consequência disso, em estado falho. Então, lá no meu canal, o nome é Fênix SHVR, tudo junto, você vai encontrar ali o meu ponto de vista e as minhas ideias. É isso. E agora um último recado, e dessa vez esse recado é para uma parcela do público que nos assiste, que é a maior parcela provavelmente, que é composta por crianças e adolescentes. E esse é um recado muito sério, porque apesar de nós estarmos aqui trajados, de fazermos essa alegoria toda de lutas e com música, nossos codinomes, tudo isso é simbólico. Por trás dessa simbologia existe uma realidade muito séria, que é o vigilantismo. Então, essas crianças e esses adolescentes têm que entender que a parte séria não é para eles. Eles podem se inspirar em nós, podem querer ser vigilantes no futuro, mas eles têm que entender que isso aqui não é diversão. Isso aqui não é um hobby, não é brincadeira. Isso é um estilo de vida. É algo que está no nosso sangue, é algo que vai morrer com a gente. Então, toda essa coisa de traje, de codinome, Duque, Fênix, Ordem, são símbolos, é simbólico. Por trás disso existe um estilo de vida que é muito sério. Então, você criança que acha que é herói, que fantasia coisas, bote os pés no chão. Isso aqui é um risco, e é um risco calculado que a gente assumiu. A gente não começou a sair na rua com chinelo de dedo ou com meia, ou com chinelo no braço. A gente sai na rua sabendo que a gente pode não voltar nunca mais. Então você, jovem, que acha que é um super-herói com 10 anos de idade, 12 anos de idade, pare o que você está fazendo merda. Esse era o meu recado final. Bom, e é bom, o que o Duque falou, isso é muito importante. O seu ato bom, o seu ato de heroísmo não começa nas ruas, começa dentro de casa. Ajuda tua mãe, ajuda teu pai, fala direito com teus irmãos, seja mais respeitoso com a tua professora, faça algo ao seu redor, isso já é um ato de heroísmo. O ato de heroísmo está em não se render à sombra, à maldade, ao ódio. Isso já é um ato de heroísmo. Lembre-se, a maldade ela nunca para, ela sempre está permeada em meia luz, mesmo que essa seja quase infinita. Então lembre-se, você aí criança, imbecil que sai nas ruas,
você não está ajudando nem você mesmo, nem a nós. Você não está ajudando ninguém, na verdade. Você não pode fazer nada. Talvez mais pra frente você pense em entrar nisso. Porque o que eu mais vejo são pessoas nos comentários achando que isso é uma palhaçada, mas não aguentariam um dia na nossa pele. Não aguentariam um dia aqui. Eu duvido isso. Eu tenho certeza que nas primeiras horas vocês iam desistir. Nós somos esses sete patriotas, nós lutamos, nós saímos de casa com a certeza de que podemos nunca mais voltar para casa. E ninguém ligaria. Pois estamos aqui para defender, mesmo que minimamente, esse Estado falho, corrupto. Então, essa é a minha visão. Tá certo. Força e honra! Força e honra!